Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo pra você que tá aqui me ouvindo. Olha, episódio 64 já no ar, meu Deus. Mas antes de começar, eu quero agradecer muito a repercussão do episódio da semana passada. Foi um episódio que eu tava com muito medo de gravar, eu falei isso no começo, né? Com muito medo de como é que ia ser a receptividade. Mas foi muito legal, foi muito incrível. Foi muito bom ler a resposta, especialmente das mulheres, né, que ouviram, das mulheres que não querem ter filho, das mulheres que querem, das mulheres que estão grávidas, das mulheres que já têm filho e ainda assim o episódio tocou em algum lugar. Fiquei muito, muito, muito feliz e vamos para o episódio que eu tô devendo e que tá passando muito na minha cabeça. Eu já até escrevi na newsletter da Associação dos Sem Carisma sobre isso, que é o meu ano do sim. Se você não sabe, a Shonda Rhimes escreveu esse livro. Estou mostrando aqui no vídeo. Shonda Rhimes é a produtora, não sei se produtora ou roteirista. Eu acho que é roteirista, a criadora, eu acho que pode ser uma palavra melhor. Além de produtora, de Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, Scandal. Ela é uma das maiores em tudo que faz. Ela escreveu esse livro o ano em que disse sim. Eu comecei a ler, mas a verdade é que eu já tinha ouvido muito falar desse livro. Quem também já fez isso, já falou sobre isso, foi a Mac Nóbrega. Já vi ela falando sobre isso mais de uma vez. E o que consiste o ano do sim? A Shonda conta que no Dia de Ação de Graças, no Thanksgiving de 2018, durante o café da manhã da família e tal, a irmã dela falou: você nunca diz sim pra nada. E aquela frase reverberou demais nela, porque ela, como uma pessoa extremamente introspectiva, como ela se descreve, ela tem a tendência de se isolar completamente, de recusar eventos, de ter ataque de pânico antes de entrevista. Ela é uma pessoa naturalmente introspectiva e usava disso, né, para dizer não para todos os convites, para todas as oportunidades. Era muito confortável, né, não dizer não para tudo e não ter o desconforto da novidade, do inesperado, do incontrolável, né, que também é sobre o controle. E aí, ela resolveu, a partir dessa provocação da irmã, que ela faria um ano do sim, que esse seria um ano em que ela falaria sim para tudo. Obviamente, isso também colocou ela em lugares de desconforto, porque, né, você aceita coisas e se arrepende, é muito mais difícil do que você imaginava, mas também provocou ela, não só no campo profissional, mas também pessoal. E aí ela fala que teve sims muito difíceis na vida pessoal, que englobam dizer sim para levar a saúde a sério, se obrigar a ter conversas difíceis sobre os próprios sentimentos, e sims que foram direcionados a projetos, planos e vontades pessoais que foram maravilhosos, né? De ter experiências na sua intimidade, na sua vida pessoal, de redescobrir a sua verdade interior. E aí, eu já tinha ouvido essa história do ano do sim, e eu resolvi que esse ano seria o meu ano do sim, desse ano 2023. Qual é a questão que eu acho que eu já tinha mencionado em algum episódio aqui do Conselhos? Eu sou uma pessoa que diz naturalmente não. Você me chama pra tudo. Meu impulso natural é sempre dizer não. Fazendo essa análise, né, essa autoanálise desse meu impulso de dizer não, dessa minha dificuldade de sair desse meu conforto, eu aprendi a segurar esse não para ver se ele não se transforma num talvez, para ver se não tem chance dele virar um sim.
Então, a minha resposta natural continua para muitas coisas, para muitos convites, desde convites de trabalho até convites de rolês, de passeios, continua sendo não. Mas hoje em dia, eu tento entender de onde é que vem esse meu não. É o quê? É esse tema dessa mesa que me chamaram, que não é muito legal, mas eu gostaria de ir no evento? É esse dia que tá ruim, mas se for nesse dia X eu consigo ir? É esse lugar que é muito longe, será que as minhas amigas não podem marcar uma coisa mais perto? Pô, é esse bar que eu não gosto, será que não pode ser um outro rolê? Mas vai ser na rua, não pode ser aqui em casa? Então eu tento entender de onde vem esse desconforto que causa o meu não, para tentar transformar ele num sim. E essa foi uma reflexão que veio, eu acho que de perceber, e aí não dá para dissociar da pandemia, porque isso para mim ficou muito mais gritante. Eu era uma pessoa mais rueira, de sair mais, de encontrar mais, só que, enfim, a pandemia, todo mundo se fechou, eu fui mãe na pandemia. Eu sou mãe de pandemia, então, durante muito tempo na pandemia, a minha resposta para tudo era não. Porque eu tinha um bebê muito pequeno, tinha um vírus que não tinha vacina. Então, a minha resposta natural para tudo era não. Não, eu não vou, não pode vir ver, não, a gente não vai fazer tal programa, a gente não vai fazer tal coisa. E eu fui entrando nessa bolha, que para mim era muito confortável. Eu sempre gostei de ficar em casa, sempre fui caseira. Apesar de sair bastante, né, antes da pandemia, sempre tive meus momentos. Vocês já leram aqui a minha carta para a Isabela. Procura esse episódio, a minha carta que eu escrevi para mim mesma em 2013, para a Isabela de 10 anos depois ler, que eu falava, você gosta dos seus tempos sozinha, mantenha isso e tal. Então eu sempre fui essa pessoa que saiu, mas sempre gostei de ficar sozinha, no meu canto. Mas eu me jogava muito mais. E eu acho que essa virada da pandemia, da maternidade, me colocou muito dentro do casulo. E aí eu percebi, dentro dessas reflexões, fazendo esses balanços, né, desses últimos anos bizarros que a gente teve, 2020 foi aquele ano que a gente só sobreviveu, né? 2021 foi o meu ano de me dedicar 100% ao meu filho. Né? Eu fiquei o ano inteiro com ele, cuidando dele em tempo integral, em casa, trabalhando, mas com ele em casa. 2022 foi um ano que, olhando para trás, foi o ano que eu disse sim para mim. Que foi assim, cara, eu preciso colocar meu filho na escola, porque eu preciso dividir o meu tempo de mãe e o meu tempo de profissional. Tentar fazer essas duas coisas juntas está sendo impossível, não está sendo saudável, não está sendo legal. E eu preciso voltar a malhar com mais intensidade, a ter o tempo da atividade física, porque o meu corpo estava dolorido, porque eu não estava aguentando o peso de carregar um bebê. E eu precisava voltar a comer direito para ganhar peso de novo. Então foi um ano em que, não foi inconscientemente, foi um ano que eu estruturei para conseguir focar as atenções em mim. Eu precisava realmente muito disso, em descansar, em ter lazer. As minhas palavras do ano, a minha palavra do ano foi lazer, né? E descanso no ano passado. E aí esse ano, que foi a minha grande dificuldade, que foi o ano de dizer sim. Esse 2023 foi um ano que eu decidi dizer sim para as minhas relações e sim para o meu trabalho. Foi muito difícil, porque assim como a Shonda, eu sou uma pessoa introspectiva. E essa semana eu falei lá no Instagram que eu não sou tímida, eu sou introspectiva, o que são coisas bastante diferentes. Eu acho que a timidez vai de você chegar num lugar e você ter vergonha de falar com as pessoas, você não conseguir puxar um assunto, você não conseguir se colocar, você não conseguir tá numa conversa, falar numa conversa. Eu não sou tímida, eu não tenho essa dificuldade. Eu sou introspectiva. Então, eu não vou tomar a iniciativa de puxar um assunto, mas eu converso sem nenhuma vergonha, sem nenhuma timidez se as pessoas conversarem comigo. Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar em público. Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar, eu fui generosa comigo, eu tenho bem menos dificuldade de falar com a câmera hoje em dia do que eu já tive. Não tenho vergonha de falar no celular, né, nas redes sociais, mas sou uma pessoa mais introspectiva. Você não vai me ver chegar num evento e eu ser a estrela do lugar.
Eu fico na minha, eu sou uma pessoa mais reservada. E isso me coloca nessa bolha da zona de conforto de querer recusar todos os convites, de ser muito mais cômodo eu ficar em casa, ser muito mais cômodo eu ficar, final de semana eu vou pra casa da minha mãe, venho pra casa, naquela bolha, tá tudo certo, tá tudo meio conhecido, é tudo muito mais confortável. E esse foi o ano em que eu resolvi dizer sim para as oportunidades e as possibilidades de estreitar laços, reconectar mais com as minhas amigas, o Rafael e a gente como casal também com os amigos dele, da gente viajar mais em família. Eu fiz uma viagem com amigas minhas, né? Os 3 casais e o Martin. Foi o ano em que eu decidi voltar a viajar a trabalho, aceitar, né, propostas de trabalho fora do Rio. E a partir disso, fazer dar esse passo de dormir uma noite longe do meu filho. Foi o ano em que eu topei trabalhos longos. Estou fazendo um trabalho agora que eu já vou para a 3ª viagem desse trabalho. O que para mim no ano passado era uma coisa impensável. E eu tenho ficado com muito isso desse ano do sim na cabeça, porque como eu tenho viajado a trabalho, semana passada, essa semana que passou eu viajei, e amanhã, na segunda-feira, eu estarei viajando de novo a trabalho. Toda vez que eu viajo, eu penso, isso aqui seria impossível. Eu já falei até para a equipe que está trabalhando comigo nesse projeto, eu já falei, gente, vocês me encontraram no momento certo, porque se fosse 1 ano atrás, se fosse 6 meses antes, a minha resposta teria sido não. Não há possibilidade de eu trabalhar viajando assim. Mas foi no momento certo, foi no meu ano do sim, no momento em que eu estava confortável para topar essa ideia, né, de ficar longe mais um pouquinho de tempo, de viajar e ficar 2 noites fora. Para mim foi extremamente importante. Nesse caso, eu não sou deixa a vida me levar nunca, né? Eu acho que eu deveria até ser um pouco mais assim, de não planejar, deixar o rio correr. Mas eu acho que esse pragmatismo da decisão de você ter um ano focado numa coisa, de você ter um ano que seja objetivamente com um tema, com um foco principal, foi muito importante para eu conseguir dar esses passos. Se eu tivesse deixado a vida me levar, eu não teria me lançado nessas oportunidades profissionais. Eu não teria viajado com as minhas amigas, eu não teria saído e encontrado as minhas amigas tanto quanto eu encontrei. Eu não teria direcionado os meus esforços para isso. Eu acho que a grande coisa do ano do sim não foi um ano que eu disse sim para tudo indiscriminadamente. Tem pessoas que topam dizer sim para tudo. Eu acho que a Mac foi uma que falou que era sim para todos os convites. Eu não é sobre isso meu ano do sim. Mas foi um ano que eu disse sim para a minha carreira, para as minhas propostas de trabalho, para as minhas amigas, para os convites sociais. E em vários momentos eu esqueci disso, tá? Em vários momentos esse sim ficou de lado, especialmente em relação às minhas amigas e às minhas relações. Mas foi extremamente importante para mim esse sim pragmático para eu conseguir sair da toca. Para eu conseguir mudar o padrão da minha mente de dizer automaticamente não, para dizer automaticamente talvez vou pensar e quero que isso vire um sim. De ter o lugar ativo dentro de mim, de querer estar nesses lugares. De me provocar para entender que essas situações podem ser boas. Teve sim que eu aceitei e eu me arrependi? Teve, claro. Mas eu acho que a grande questão, que é muito difícil para os capricornianos que me ouvem, não só para os capricornianos, estou brincando, mas é a gente se dar a oportunidade de tentar, sabe? Eu não me dava a oportunidade de experimentar, de tentar. Pô, se for uma merda, eu nunca mais faço. Ou se for uma merda, vai durar 2 horas e eu venho para casa e relaxo e feito, sabe? Tudo certo. Mas eu acho que no fim das contas eu senti falta. Na verdade, eu não acho que eu senti falta, tá? Porque quando você tá na zona de conforto, é conforto, né? Não é zona de desconforto, é zona de conforto.
Eu não senti falta emocionalmente, mas eu senti falta pensando racionalmente. Falta aqui um campo, um espaço para experimentação, para o teste, para o se jogar, para o se lançar, para o que é incontrolável, para o que é surpresa. Faltava isso um pouco na minha vida. E eu consegui entender que faltava e racionalmente fazer esse movimento de tentar, de me dar a oportunidade de experimentar, porque nem isso eu dava. A gente às vezes fica tão preso no modo que a gente já vive, que a gente se acostumou a viver, na rotina que já está implementada, e eu amo rotina, eu virei uma apaixonada por rotina, que não se dá o espaço da experimentação, o espaço de fazer algo fora dessa rotina. E isso priva a gente de viver coisas muito boas. Eu senti que é isso, assim, se eu não tivesse direcionado o meu ano, organizado a minha vida para isso, para dizer sim para todas essas oportunidades que eu disse, eu não teria feito coisas incríveis, eu não teria ido a lugares incríveis, eu não teria tido conversas e encontros maravilhosos com várias pessoas. Então, eu acho que toda essa história do ano do sim, não precisa ser sim para tudo, mas de conseguir se dar a oportunidade de experimentar, de se jogar um pouquinho de novo, de se permitir a novidade, o novo, o que é o inesperado. Por que não? Eu acho que a grande questão do meu ano, do sim, não foi o sim, foi o por que não? Né? O que eu tenho a perder? Foi responder o meu não automático com Isabela, por que não? Por que não? E isso tem a ver com movimentos anteriores, que isso que eu acho também importante dizer, que eu já disse aqui, a gente tem episódios sobre sem carisma, eu acho, sobre introspecção, deve ter, sobre várias coisas. Mas eu acho que a grande questão que me deixou confortável a questionar esse por que não, a dizer sim para as coisas, é entender quais eram os meus limites. É muito difícil você dizer sim se você sabe que você vai num evento e você vai voltar exaurido, morto, sem carisma, mal-humorado, porque você extrapolou os seus limites. Eu acho que eu fui nos últimos anos fazendo aquele refino dos meus limites. Quantas horas eu aguento? Qual é o melhor jeito de voltar para eu chegar mais rápido em casa? É melhor evento de dia ou de noite? O meu abafador de ruído, porque o barulho muito alto me incomoda, a música muito alta me incomoda. E aí, se eu tô com o meu abafador, eu consigo ficar mais tempo. Então, qual é esse refino dos seus limites que você vai testando e aprendendo e entendendo para você conseguir dizer por que não? Tenta, vai. Com conforto. Sabendo que a hora que o negócio começar a desandar, você já tem aquele seu limite acionado e você vai poder juntar suas trouxinhas e ir embora e falar, gente, foi ótimo. Eu vim, foi ótimo durante 2, 3, 5 horas, mas agora para mim já deu. E tirar disso uma experiência, um momento muito positivo e não um momento que, foi muito legal, mas depois eu fui ficando sem carisma, depois eu fui ficando muito incomodada com barulho, depois eu fui ficando muito cansada e eu já cheguei em casa muito mal e a lembrança que fica é que você chegou em casa muito mal. Qual é esse refino pra gente aproveitar só o que tá ótimo? Pra gente tirar o melhor dos convites, das experiências, das vivências, ficar realmente com a parte boa e se retirar quando começar a não ficar mais tão legal. Então, eu acho que o meu ano do sim só foi muito positivo porque antes de eu dizer sim, eu refinei muito bem os meus limites. Eu entendi muito bem qual era o meu limite no trabalho, eu entendi muito bem qual era o meu limite de entrega profissional, o meu limite de presença nos eventos, o meu limite de estar com os meus amigos, os meus limites de quais eventos funcionam ou não para mim, funcionam ou não quando eu tô com o Martin, sem o Martin, para poder dizer sims que são muito confortáveis também. E a partir do momento em que não tá mais confortável, poder me retirar com muito conforto. De que as pessoas que estão ali vão entender que eu cheguei no meu limite, que não é nada pessoal, que eu sou assim mesmo,
e que a nossa relação não se abalará, tá tudo bem, foi maravilhoso e o que eu vou levar daqui é uma lembrança muito positiva para dizer o próximo sim, para estar empolgada para dizer o próximo sim. Será que fez esse sentido, tudo isso que eu tô falando? Tô achando que eu fiquei meio confusa, mas eu sempre acho que eu fiquei meio confusa quando eu tô gravando, depois eu vou ler e eu vou ouvir, né, pra editar, e aí, no fim das contas, eu gosto. Mas qual é a minha proposta, na verdade, com esse episódio? É que a gente escolha qual sim que a gente vai dar no ano que vem. Eu já tô encaminhando pro fim do ano, gente. Pra mim, o Natal já chegou. Já é Natal no Conselhos que você pediu. Eu já tenho pensado muito no ano que vem, eu já tenho feito muito balanço desse meu ano. Eu ainda não sei qual vai ser o meu sim para ano que vem, eu não sei qual vai ser a minha palavra de 2024. Mas eu tenho pensado muito em como foi importante eu decidir que eu diria mais sims do que não para as minhas relações e para as minhas oportunidades profissionais esse ano. Como foi bom me tirar dessa zona. Não foi fácil, mas me tirar desse conforto, me colocar em desconforto em alguns momentos para romper, sabe? Para cortar esse cordão que estava me prendendo de forma tão forte nesse ano. Eu gravei um episódio no início do ano, aqui no Conselhos, acho que era O Mundo Voltou, Mas Eu Não. A vida social voltou, mas eu não, que era exatamente sobre essa dificuldade enorme que eu estava tendo de socializar nesse pós-pandemia. E hoje em dia eu já posso dizer com segurança que a partir daquele episódio, das reflexões daquele momento, eu fiz o esforço de me romper de forma confortável. Rompi, não foi fácil, mas preservando ali algum conforto, algum limite para chegar agora, no final do ano, e falar, cara, consegui, tô muito confortável para estar socialmente nos lugares de novo. Não foi sem esforço, não foi sem pensar isso de forma organizada. É isso que me faz voltar para esse ano e ter tido a sensação de que foi muito positivo ter escolhido, que eu diria sim para um campo da minha vida, que eu diria que eu questionaria por que não vários convites que eu recebi. Quem já disse sim esse ano para alguma, quem focou em dizer sim para alguma área da vida, eu quero que me conte aqui na caixinha que tem no Spotify, mas especialmente também que me conte qual vai ser o sim de 2024, se vocês já estão com isso na cabeça, se vocês já estão pensando lá na frente, se vocês estão sentindo dentro de vocês, vocês precisam focar para uma área específica da vida, a saúde, o relacionamento, a carreira, a casa, os filhos. Se tem uma área que precisa de mais atenção, mas que esse exercício do se jogar no incontrolável, no inesperado, de dizer sim e falar, tá, eu vou. Não tô confortável, não tô 100% certa, mas eu vou. E seja o que Deus quiser. Também é importante. A gente também precisa se permitir ter o espaço para esse se jogar. E esse foi um grande aprendizado para mim esse ano. Tô muito feliz de ter feito esse meu ano do sim. Foi transformador, assim, mesmo. Eu não teria vivido nada do que eu vivi profissionalmente se não fosse esse meu ímpeto muito racional de dizer sim, de querer dizer sim, de querer mudar, organizar melhor para eu poder dizer sim e não encrencar para dizer não. Isso fez muita diferença e é um convite que eu faço porque foi realmente muito bom. E eu acho que a gente deveria se permitir mais, se dar mais espaço para essas tentativas. É isso, ficou um episódio enorme. Eu achei que fosse uma coisa curtinha, ficou gigante, paciência. E é isso, gente. Conselhos que você pediu, @gmail.com. Já voltamos no próximo episódio em novembro. O ano está acabando. Um beijo, até semana que vem.